Por que homens modernos estão se tornando emocionalmente inúteis? É isso mesmo, inútil. A real é que homens modernos estão se tornando emocionalmente inúteis. E eu não tô sendo dramático não. Isso é o que a ciência tem mostrado. Meu nome é André Mariga, sou terapeuta, especializado em relacionamentos. E nos últimos 15 anos eu atendi mais de 20 mil pessoas. E eu posso te afirmar, eu nunca vi tantos homens emocionalmente disfuncionais. Homens de 30 anos que não conseguem ter uma conversa profunda. Homens que fogem do primeiro conflito. Homens que acham que demonstrar emoção é fraqueza. Homens que confundem estoicismo com analfabetismo funcional. Foi feita uma pesquisa pela American Psychologist Association em 2024. Homens entre 25 e 40 anos têm 34% menos inteligência emocional que mulheres na mesma faixa etária. Essa diferença, ela triplicou nos últimos 20 anos. E sabe o pior? O pior é que a culpa não é só deles. É um problema sistêmico, neurobiológico, sociológico que precisa muitas vezes ser exposto. E exposto através de dados. Olha só. Se você quer entender a ciência por trás dessa crise masculina e como resolvê-la, faz um favor aqui pra mim, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tenho certeza absoluta que isso vai ajudar muito. Hoje, eu quero te mostrar como a gente chegou nesse ponto. Quais são as causas neurobiológicas dessa regressão emocional? E o que isso significa para o futuro dos relacionamentos e da sociedade. Primeiro, a gente vai entender a dimensão real do problema, com dados que talvez te choquem, porque me chocaram. Foi feito um estudo na Universidade de Harvard em 2024. Homens entre 25 e 40 anos têm menor inteligência emocional que mulheres na mesma idade. Mas o mais alarmante, essa diferença está aumentando exponencialmente a cada geração. Dados do IBGE brasileiro de 2023 falaram o seguinte: homens são responsáveis por 67% dos términos. Sabe por quê? Por falta de maturidade emocional. Eles literalmente fogem quando o relacionamento exige profundidade. Na minha prática clínica, mais de 70% das mulheres que me procuram relatam o seguinte: que tem um parceiro emocionalmente imaturo. Isso não é coincidência. Isso é epidemia. Eu lembro uma vez que eu atendi um homem de 35 anos, engenheiro, bem-sucedido, que terminou um namoro de 3 anos porque a namorada perguntou sobre casamento. Ele disse. Ela ficou muito séria. Ela queria compromisso sério. Ela foi ficando meio pesada. Pesada. A mulher queria construir um futuro com ele, ele achou pesado. E isso é imaturidade emocional crônica. Isso não é ser homem, entende? Que é outro caso. Eu lembro de um homem, 40 anos, médico, pai de 2 filhos, que não conseguia falar sobre os sentimentos com a esposa. Quando ela chorava, ele saía de casa. Quando ela queria conversar sobre problemas do casamento, ele ligava a televisão. Ele simplesmente não ouvia. Qual foi o resultado? Ela pediu o divórcio, depois de quase 15 anos. E ele ainda ficou surpreso. Ele não entendia por que ela estava infeliz. Essa é a realidade masculina moderna. Agora, eu quero explicar para você o que acontece no cérebro masculino hoje em dia. E os dados, esses são um pouco perturbadores. Foi feita uma pesquisa em Cambridge, 2023. Olha só. Homens expostos à pornografia antes dos 17 anos têm 23% menos atividade no córtex pré-frontal, que é a área responsável pela regulação emocional e tomada de decisão, do que homens que não foram expostos a isso. Existe um neurocientista chamado Gary Wilson. Ele é especialista em vício digital. E ele documentou o seguinte: a pornografia cria tolerância dopaminérgica que reduz a capacidade de intimidade real em 45%. Isso significa que o cérebro do cara, ele tá atrofiado nas principais áreas que são responsáveis pela empatia, regulação emocional e capacidade de construir intimidade. Erik Erikson definiu 8 estágios de desenvolvimento psicossocial, né, que tem muita relação com o homem e com tudo que ele tem vivido. Um homem moderno, ele está congelado no estágio 6. Intimidade versus isolamento, que deveria ser resolvido aos 25 anos. Ou seja, eles chegam aos 40 anos com um cérebro de adolescente.
Eu já cheguei a atender homem de 30 anos, mais de 30 anos, engenheiro, QI de 140, não sei o quê, que não conseguia identificar emoções básicas, além de bem e mal. Você entende o que está acontecendo? E essas pesquisas, elas não são isoladas. Teve outra em Harvard que mostrou que os níveis de testosterona masculina caíram em 30% desde 1980. Por quê? Porque baixa testosterona, mais alta exposição digital, mais a falta de rituais de passagem masculina resulta numa desregulação completa no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Agora, a gente precisa entender, eu vou explicar para você as 3 causas dessa epidemia. A primeira, talvez vai incomodar um pouco, hein? A pornografia é a primeira causa. E eu não tô sendo moralista, não. Não tô sendo moralista. Isso tudo é pesquisa, ciência e dados. A pornografia ensina homens que mulher é objeto de prazer e não uma pessoa com emoções complexas. Eles aprendem sobre sexualidade sem intimidade, sobre prazer sem conexão emocional, sobre performance sem vulnerabilidade. Homem viciado em pornografia desde a adolescência não sabe como se conectar emocionalmente com uma mulher real. Esse cara, ele espera que a mulher esteja sempre disponível, sempre no clima, sempre perfeita para transar, como na telinha da pornografia. Cliente com pornografia é algo que eu tive muito na minha carreira. E eu lembro de um que tinha 28 anos, mais ou menos. E ele não conseguia ter intimidade emocional com a namorada. Para ele, relacionamento era só sexo. Quando ela queria conversar sobre qualquer coisa, incluindo sentimentos, ele ficava puto. Existe um médico chamado Simone Krum, do Instituto Max Planck, que ele provou com neuroimagem que um consumo regular de pornografia reduz a substância cinzenta do córtex óbito-frontal, que é o responsável pelas tomadas de decisões morais, de controle e de impulso. Resultado: homens com cérebros literalmente danificados para a intimidade real, programados para objetificar as mulheres e incapazes de estabelecer conexões profundas. Você entende que eu não quero ser moralista, não é opinião moral, foda-se. É a questão biológica, que está documentado por uma centena de estudos. Segunda causa: criação sem limites emocionais e sem rituais de passagem masculina. Eu vivi isso. Eu fui criado basicamente pela minha mãe. Mas vamos lá, depois a gente fala disso. Pais que não ensinaram filhos a lidar com frustração, rejeição, conflito emocional são um problema. Geração criada para conseguir o que quer, quando quer, na hora que quer, são outro grande problema. Quando esses caras mimados encontram mulheres que dizem não, que têm opinião, que não se adaptam automaticamente aos desejos deles, eles entram em pânico emocional. E aí dá merda. Antropologicamente, todas as culturas humanas também tinham rituais de passagem masculinas. Eram momentos onde os meninos aprendiam sobre responsabilidade emocional, proteção e liderança madura. Adivinha só o que aconteceu? A sociedade eliminou esses rituais. O resultado? Homens com 30 anos, com uma mentalidade emocional de 15. Eles foram criados como príncipes, esperando encontrar princesas que os servissem. Olha que belo homem, né? E a terceira causa: masculinidade tóxica disfarçada de modernidade. Tem muito homem que acha que ser sensível ainda é coisa de mulher. Homem não chora. Homem não fala sobre sentimentos. Homem resolve tudo sozinho. Homem que demonstra emoção é fraco. Cara, isso não é masculinidade tradicional. É burrice emocional sistematizada. É como falar que homem não precisa de terapia. Aí você olha para as taxas de suicídio e vê que mais 70% das pessoas que cometem suicídio são homens. Entendeu? Homens têm muito mais chance de suicídio que mulheres. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Porque o cara começa a lidar demais com a ideia de solidão emocional. Qual que é o resultado dessas 3 causas? Homem emocionalmente atrofiado, incapaz de construir intimidade, fugindo da profundidade de qualquer relacionamento. Só que essa disfunção está destruindo um monte de família. Existe uma pesquisa do John Gottman, cara, mais de 40 anos estudando, né? 3.000 casais. Ele identificou que 69% dos problemas conjugais são perpétuos e estão relacionados a diferenças fundamentais de personalidade e de valores. Mas ele também descobriu um negócio interessante, que os casais felizes aprendem a gerenciar essas diferenças através de uma comunicação emocional madura.
E aí que tem problema. Homens emocionalmente imaturos, eles não conseguem identificar essas diferenças. Quem dirá tratar os processos? Em 15 anos de terapia de casal, 84% das mulheres relatam que os caras não conseguem falar sobre sentimentos. E a maior parte dos caras diz que não consegue entender o que a mulher quer. Existe um estudo que foi feito sobre os tipos de apego. Olha só, um homem emocionalmente indisponível desenvolve um apego evitativo. Eles fogem da intimidade por terror da vulnerabilidade. Olha que merda, olha o que a nossa geração está fazendo. Consequência sistêmica, mulheres desenvolvem um apego ansioso compensatório. Elas tentam criar intimidade através do conflito, de questionamento, de demanda emocional. Só que o cara imaturo, ele não consegue lidar com essas diferenças. Então o que ele faz? Se afasta ainda mais. Pega essa história. Atendi um casal, uma mulher, 35 anos. Ele médico, mais ou menos uns 40. Casados há mais de 8 anos, 2 filhos, nunca tiveram uma conversa profunda sobre sentimentos, sobre medo e sobre vulnerabilidades. 8 anos casado, 2 filhos. Consegue comer a mulher, mas não consegue falar com ela sobre sentimento. Aí ela pediu divórcio porque ela estava se sentindo sozinha. Ele ficou sem saber o que fazer. Mas eu sempre provejo a minha família. Foda-se, meu amigo. Não se gera provimento emocional com dinheiro. Não que ele não seja importante. Mas a questão é, só ganhar dinheiro não significa muita coisa. Tá cheio de otário de Porsche. E aí o impacto. Mulheres acabam dentro desse tipo de relação se posicionando como mães de marmãs de 40 e poucos anos. Que não conseguem se expressar. Eu lembro de uma outra cliente minha que ela disse que se sentia, né, junto de um cliente que era um bebê emocional. Era um bebê de 2 metros de altura, foi a expressão que ela usou. Por quê? Cara, porque ele não sabia se conectar emocionalmente. E aí tem mais um probleminha, que é uma outra diferença fundamental. Tem muito homem que só sabe falar sobre trabalho, futebol, carro e político. Ele não consegue olhar para a mulher e pedir assim: qual é a sua melhor memória comigo? O que você mais gosta em mim? Qual foi o seu dia mais feliz ao meu lado? E sabe qual é o problema? Foi feita uma pesquisa no Google que percebeu que os níveis de celibato feminino e de bissexualidade aumentaram para a mulher, né? Por quê? Porque elas não conseguem encontrar um homem maduro. Então olha que loucura, a mulher não consegue encontrar um cara maduro, daí o que ela faz? Começa a se relacionar com outra mulher. Pô, é porque ela tem dúvidas sobre a sexualidade dela? Não, é porque às vezes ela desistiu da figura heterossexual, entendeu? Do homem. E pensa nessa bagunça toda, o que vai acontecer. O que vai acontecer é que um monte de criança vai crescer sem referência de masculinidade. Meninos vão aprender que se eu sou homem, eu não preciso ser responsável emocionalmente. Eu posso abandonar minha mulher porque meu pai fez isso. A maior parte dos filhos de pais emocionalmente distantes tem mais 50% de chance de desenvolverem transtornos de ansiedade e de depressão. Por quê? Porque faltou base em casa. A gente está criando uma geração de homens ainda mais imaturos. E o problema, ele está se multiplicando exponencialmente. As coisas só estão piorando. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Não é porque tudo está uma bosta que tudo está perdido. Ainda existe uma solução, e uma solução baseada em neuroplasticidade. E eu preciso te explicar isso. Existe um cara chamado Norman Dodge. Ele é uma autoridade mundial em neuroplasticidade. E ele provou com décadas de pesquisa que o cérebro adulto pode formar novas conexões neurais até os 80 anos. Então, a imaturidade emocional ela não é um destino genético. Você entende? Dá para amadurecer. O Daniel Siegel identificou através de neuroimagens que as práticas de mindfulness, meditação, aumentam a atuação do córtex pré-frontal. Ou seja, o cara consegue amadurecer meditando. Olha que loucura. Assim como em 3 ou 4 meses, com uma terapia de acompanhamento, principalmente modalidades como a terapia cognitivo-comportamental, ajudam drasticamente nesse processo de amadurecimento. Então isso significa que se o cara meditar um pouquinho e ir para terapia, ele já consegue amadurecer. Ele já consegue fazer com que o córtex pré-frontal funcione um pouco melhor. E aí qual é a consequência?
Pô, se o homem começa a pensar um pouco mais e amadurece, muitos relacionamentos, muitos casamentos que estavam no fim, eles podem ser restaurados. Eles podem ser recuperados. As pessoas podem, enfim, viver bem. Existe um terapeuta que eu gosto muito, que é o Ted Real. Ele é especialista em homens. E ele disse que força inclui vulnerabilidade. Que liderança inclui colaboração, projeção, cuidado emocional. E eu concordo 100% com isso. Por isso que eu acredito tanto na terapia. Os homens que fazem terapia mesmo, têm muito menos chance de divórcio e muito mais chance do quê? De satisfação sexual do que quem não faz. A mudança ela é possível. Mas é importante ter humildade para reconhecer o momento de começar ela. Porque senão o cara ele vai passar a vida inteira sem fazer terapia, sem meditar, achando que isso é coisa de mulherzinha e vai continuar se fudendo nos relacionamentos e cagando com a própria família. E sendo bem sincero, isso não deveria ser uma escolha, uma possibilidade. Concorda comigo? Agora presta atenção, vou te dar um protocolo para você aplicar na sua vida como homem e melhorar. Primeiro passo, você precisa desenvolver autoconsciência emocional. Ou seja, autoconsciência emocional significa desenvolver inteligência emocional. Como que você faz isso? Através de um diário. 3 vezes por dia você anota que emoção você está sentindo, o que causou essa emoção, como que o corpo está reagindo a essa emoção e aonde você sente tensão física. Essa clareza sobre o seu próprio corpo vai melhorar muita coisa em você. Segundo, você vai precisar praticar um processo de regulação emocional. Como que você faz isso? É o famoso take a breath. Cara, para e respira. Parece idiota, mas ciclos curtos de respiração, onde você puxa o ar em 5 segundos, segura em 5 segundos e solta em 5 segundos. Se você fizer isso 10 vezes, de 3 a 4 vezes por dia, você já vai se sentir melhor, filha da mãe. Para e respira. Terceira coisa que você precisa fazer, você precisa aprender a se comunicar de uma forma não violenta. O cara que criou esse método de comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele falava sobre a importância de você identificar os sentimentos. E através da identificação dos sentimentos, ter clareza de comunicação. Ou seja, você precisa aprender a se comunicar melhor. Falando de forma clara e coesa quais são as suas necessidades e o que você deseja. O que especificamente você quer que o outro faça. O livro Comunicação Não Violenta você deveria ler. Quarto passo, você precisa buscar terapia. Você precisa entender que ser homem é aprender a ficar vulnerável e identificar quais são as suas falhas, as suas dores, as suas dificuldades. Sem isso o negócio não vai andar. E a culpa vai ser sua. Quinto passo. Eu gosto muito do conceito de vulnerabilidade gradual, da Brené Brown. Ela inclusive tem um documentário muito bom na Netflix, é O Poder da Coragem em português, se não me engano. Assista. E ela fala que nós deveríamos falar mais sobre os nossos sentimentos. Então, cara, fala sobre o medo que você tem por semana pra alguém. Ah, mas eu nem tenho tantos medos assim. Se você parar pra analisar, você vai ver que você tem medo pra cacete. Olha, um homem não nasceu pra ser emocionalmente limitado. A sociedade programou ele assim. E agora, chegou a nossa hora de se reprogramar. Através de exemplos simples. O futuro pertence aos homens emocionalmente inteligentes. Eles são raros no mercado de relacionamentos, entende? E por isso, são altamente valorizados pelas mulheres que têm qualidade, que têm valor. Para fechar, foi feita uma pesquisa na Universidade do Texas com 5.000 mulheres. 63% delas consideravam a inteligência emocional do cara mais atrativa do que status financeiro ou aparência. Entende? É verdade, enfia a porra do Porsche no cu, mas se desenvolve. Porque isso não é sobre se tornar sensível demais, é sobre se tornar um homem completo. Masculinidade real não é ausência de emoção. É uma espécie de maestria emocional. É você saber lidar com isso. Então talvez seja a hora de vocês começarem a imaginar que existem bons relacionamentos onde você pode falar sobre os seus medos, sobre as suas angústias, sobre os seus conflitos, sobre as possibilidades de crescimento. E não toda hora se sentir ameaçado. E não toda hora se fechar para não ouvir. E sabe o mais louco? Quando você domina esse jogo, enquanto homem, você diminui as suas probabilidades de doença. Harvard fez um estudo disso. Os homens que vão amadurecendo, ou seja, vão aprendendo, né, a viver de uma forma mais clara, têm 40% menos chances de ter um acidente cardiovascular.
40%. Então, bora virar homem e ajudar quem precisa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com outros homens que precisam ver isso e se inscreve no canal para que você possa aprender mais sobre desenvolvimento humano e relacionamentos. Tamo junto? Grande abraço, Deus te abençoe, te vejo em breve.